Nós estamos aqui no bairro Jardim Angélica, em Criciúma. Nessa rua aqui, Rosita Finster, fomos chamados pelos moradores a respeito de um assunto que já vem preocupando há alguns anos. Estou aqui com a moradora Laís, ali também com a Janaína, daqui a pouco a gente vai conversar com ela também, porque qual é a reivindicação dos moradores aqui? Como vocês podem ver aqui, o Carioca vai mostrar aqui nas imagens, é uma rua bem extensa, uma rua de asfalto, tem várias residências, várias casas, a movimentação intensa, tem criança, ali acima tem uma empresa, então assim, o movimento é grande e em todo esse trecho aqui não tem uma lombada, não tem um redutor de velocidade e isso preocupa bastante os moradores, né? Vou conversar aqui com a Laís, entrou em contato com a gente. Laís, esse é um problema já de algum tempo, né? Vocês já fizeram a petição na prefeitura e nada foi resolvido. Isso mesmo, há 2 anos atrás já foi feito abaixo-assinado, já foi pedido direto na prefeitura. Há 1 ano atrás até colocaram uma placa de prefeitura, de lombada, mas com a pandemia não fizeram nada, não colocaram a lombada e ainda retiraram essa placa há poucos dias. E a gente sofre bastante, tem animais que são atropelados, as nossas crianças não conseguem mais brincar na rua, tem que ficar só dentro de casa. E a velocidade aqui é muito grande, a gente queria no mínimo umas 4 lombadas e placas conscientizando, já que também é uma área escolar, a escola fica logo aqui na rua seguinte e a gente precisava muito dessa ajuda. Sim, aqui o Carioca está mostrando ali, logo a primeira rua lá onde a gente vê que tem um cachorrinho ali na frente, é uma área escolar, entrando ali à direita, já tem um colégio, tem movimentação de criança e isso preocupa bastante as famílias, né? Preocupa os pais também. Vou conversar aqui com a Janaína. Janaína, falando aqui, né, sobre a situação, você já mora aqui no bairro há quanto tempo? Eu moro há 37 anos aqui no bairro, desde quando eu tinha 5 anos. E aqui é bem frequente, é uma rua, a Rosita Finster principalmente, né? É uma rua com bastante movimentação devido à empresa, que a gente tem 2 empresas aqui no final da rua. E o bairro todo tem uma entrada e uma saída, então era para ser um bairro mais calmo, digamos assim. E a gente está sofrendo bastante com essas velocidades, né? Com o pessoal passando e desrespeitando. E a gente está bem descontente mesmo com essa situação. E em alta velocidade eles passam de dia, de noite, não tem horário ou tem algum horário assim que é mais crítico aqui? É um horário comercial, né? O mais crítico são entradas e saídas das empresas, mas em horário comercial também nós temos as pessoas que atendem essa empresa, né? Que não são propriamente funcionárias deles, né? Então, e tem um desrespeito total mesmo de velocidade aqui, né? Uma via local, né? Que acredito que é 30, 40 km por hora. Bom, essa rua aqui, como eu falei no início, ela é muito grande, a gente está aqui bem para dentro do bairro, né? Ela inicia lá próximo ao asfalto, ali no início do bairro Jardim Angélica, de quem vem do bairro Pinheirinho. Então fica esse apelo dos moradores aqui, porque assim, já teve, como vocês falaram, né? Já colocaram placas. Sim. E ficou um tempão sem só a placa e não tinha lombada. Sim, bastante tempo sem lombada, só a placa. E uma placa somente, então a nossa área crítica é essa descida de morro aqui, não sei se tem como ver, mas essa descida de morro aqui, e eles pegam o embalo, digamos, e a placa seria lá depois de 2 morros, então assim, uma placa só não é o suficiente, né? A gente tem um asilo nessa rua, que também eu acho bem importante frisar, então por enquanto a gente tem os idosos, antes o pessoal da Unesc vinha aqui, né, com a fisioterapia, caminhava com os idosos por aqui, então eu acho, eles já são mais devagares assim, né, com problemas e para se locomover, então a gente fica com essa preocupação, né, um bairro tão calmo, que é uma rua sem saída, né, mas por conta da falta de responsabilidade de alguns, dos animais atropelados. Em frente à minha casa, um gato foi atropelado e a gente tentou resgatar, mas a gente não conseguiu e ele acabou morrendo. Um cachorro atropelado aqui, que acabou tendo que ser sacrificado porque teve problema na coluna, e então a gente não conseguiu reverter a situação também. E outros, né? Lá em cima tem um cachorro também que agora está andando de cadeira de roda, por conta que foi atropelado e também pegou. Mas assim, a gente fica bem triste, sabe, com essa situação. Alguma pessoa já foi atropelada aqui nessa rua, não? Quase.
Quase atropelada, sim, algumas. Então, graças a Deus que nenhuma pessoa foi atropelada, mas claro que os moradores não querem esperar que isso aconteça para que seja feita alguma medida aqui, né? Então, para vocês aqui seria o ideal quantas placas, quantas lombadas, redutores de velocidade, mais ou menos? Eu acredito que no mínimo umas 4. Eu acredito em alguns pontos, né? Porque como essa rua tem muito morro, a gente acredita que deve ter alguma lei que a gente não possa colocar em subida de morro, mas tem alguns pontos que são mais retos que eu acredito que a prefeitura consiga, sabe, fazer essa divisão correta e para acabar com isso também, né? Porque assim, a ideia era não colocar, né? Até porque, lombada, porque a gente tem o asilo, então volta e meia vem a ambulância e tal, e então a ideia era essa. Mas como as pessoas não respeitam, não tem essa educação, porque quem é morador do bairro respeita. Agora, a educação, como tem pessoas de fora, então essa educação não se tem, né? Então, a partir do momento que tiver lombada, placas indicando, ou multa, daí talvez eles respeitem. Bom, essa é a reivindicação dos moradores, né? Como a Janaína falou, a Laís comentou também. É uma área escolar, tem uma casa de longa permanência, como ela falou, tem empresa, sem contar as várias casas, aqui é uma área residencial. Então, realmente se torna perigoso para quem mora aqui. Tem uma outra questão também, a gente vê aqui que os moradores estão aqui, né? Eles vieram aqui acompanhar a reportagem. É a questão da falta de água, né? Quem pode falar com a gente a respeito da falta... Uma outra questão que eles falaram aqui com a gente é a falta de água que tem aqui no bairro também. A Janaína pode falar? Continuar falando. Então tá, qual seria a outra situação também? Tá, a falta de água, então. Eu moro aqui há 37 anos, como eu falei, e essa falta de água é muito constante. E há 20 e poucos anos atrás, há 20 anos atrás, já foi feita uma reclamação no Ministério Público, foi arquivado e ano passado, se eu não me engano, já foi aberto novamente essa reclamação e está em andamento até agora. O que acontece? Todos os moradores aqui, a grande maioria tem caixa d'água. A gente tem um reservatório, não muito grande, mas nós temos. O que acontece? Essa falta de água, falta água e volta água, acontece muito estouro de encanamento, estoura encanamento. Como a gente já pode ver nessa rua, a casa Antali, que já foi chamada pela segunda vez em menos de um mês, porque estourou o cano novamente. Temos mais um cano estourado na Fernandes Zanata e na Walter da Silva Medeiros, que a gente pôde verificar. Então, nesse momento, nós temos 3 canos estourados na via pública, né? Não é nem em casa. Fora em casa, que muitos moradores estão reclamando que está vindo uns valores absurdos. Outros moradores já compraram em material de construção um aparelho para poder tirar a pressurização ali, tirar o ar, né? Que eu acho injusto eu ainda ter que no material de construção comprar esse aparelho para tirar o ar, sabe? Então, para eu não ter que pagar pelo ar, né? Então tá bem complicado. E a desculpa da Casan, a falta de água aqui, é o binário. Mas isso, que eu sou moradora há 37 anos aqui, não tem nada a ver com binário. Não é de agora, então? Nunca, não é de agora. Isso é desculpa, porque eles têm que falar alguma coisa, né? Então, não é. E eu tenho certeza que não sou só eu. Aqui a gente tem uma pequena parte dos moradores, né? Então, a grande maioria não pode comparecer, mas senão tem muita gente com reclamação para fazer, por conta de valores cobrados absurdamente. Então, no caso, a conta vem alta, a conta vem normal e vocês acabam ficando sem água em vários momentos. Sim, eu pelo menos fiquei, acredito que uns 3 meses sem lavar minha calçada, porque quando vinha água não era o momento que eu podia. Então, a gente trabalha também, então, final de semana, às vezes a gente passa 2, 3 dias sem água. A gente tem água na caixa, como eu frisei, porém, a água da rua, se tu precisar para alguma outra coisa ou fazer algum trabalho mais doméstico, assim, tu não pode arriscar, né? Porque tu não sabe quanto tempo tu vai ficar sem água, né? Certo, então tá aí a reivindicação, mais uma, né, dos moradores aqui do bairro Jardim Angélica, uma da rua Rosita Finster, né, em relação
Aqui é uma rua extensa, rua de asfalto, tem escola aqui perto, tem uma casa de longa permanência, tem empresa, sem contar as várias residências, então os moradores pedem lombadas, redutores de velocidade aqui. E também a questão da falta de água, né, em relação à Casan, como a Janaína, como eu conversei também com a Laís, e fica aqui o apelo da comunidade. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no Linha Verdade, até que esse caso seja resolvido.